Bom, sou Ricardo Gouveia Correia, tenho 66 anos, né, como eu estava te falando, desde que eu me formei em 79, eu trabalhei desde sempre com atuação de interesse social, né, em vários locais, com várias cadeiras institucionais, né, universidade, prefeitura, governo federal, ONG, que foi a minha maior experiência na Fundação Bento Gulbenkian. E é isso, sempre trabalhei com atuação de interesse social, portanto, há 41, 42 anos. E aí você, assim que se formou praticamente, você já entrou no BNH. Como foi um pouco o seu percurso lá dentro? Eu entrei, o BNH tinha uma modalidade de contratação que eles chamavam de bolsista profissional. Era para recém-formados, até tantos anos de formado, não me lembro, acho que até 3 ou 5 anos. E tinha era CLT, mas era uma natureza meio diferente, mas enfim, eu tinha uma carga, já era arquiteto, uma carga horária de 6 horas diárias, né? 30 horas semanais, e entrei já, fui o primeiro bolsista o Promorar, né? Na verdade o nome do setor do BNH que lidava com o Promorar era a Carteira de Erradicação da Subhabitação. Nós não éramos 10 pessoas, depois a SESC foi crescendo, no final ocupava mais de um andar e não sei quantas pessoas. Eu fui o primeiro bolsista, né? E depois, como eu disse, foi crescendo. E eu trabalhei lá no BNH em três setores. Primeiro na parte de projeto, na gerência de projetos, né? Eu fui o primeiro, como eu disse, depois foram entrando outros arquitetos, e acho que tinha 1 ou 2 engenheiros, todos bolsistas. E tinha um gerente, tinha lá, não lembro os nomes que se davam, né? Superintendente, gerente, enfim. E nós começamos a elaborar projetos do Promorar em todo o Brasil, né? Eu pessoalmente fiz 1 ou 2 dos embriões que tem lá no Projeto Rio, inclusive fiz um dos comerciais que eram nas esquinas, né? Fiz um projeto para uma igreja no Projeto Rio que não foi construído. Fiz que foi construído 1 ou 2 feiras para Promorar no norte, um em Manaus e o outro, não me lembro bem aonde. Enfim, era um setor de projetos porque o Promorar foi uma coisa muito, né, foi sendo construída e de certa forma improvisada, né? Apesar das propostas virem dos setores públicos, geralmente governo do estado e também prefeituras, né? O BNH tinha uma coisa meio esquisita, né, hoje em dia. Ele também, como eu estou falando, você fazia projetos para o projeto do governo do estado, acho que no caso de Manaus, para o governo do estado que apresentava para o BNH. Então era uma coisa, realmente um desenho institucional um pouco diferente, né? Além do BNH analisar e apoiar e financiar os projetos, ele também, de alguma forma, né, além de todas as diretrizes, né, todos os direcionamentos que ele dava, exigências, o que tinha que ser apresentado, o que não tinha, ele também, de alguma forma, fazia aquele projeto, como esses exemplos que eu dei de alguns projetos. Os projetos todos o Projeto Rio não, o Projeto Rio foi diretamente feito pelo BNH. Né? Depois ele licitou, contratou uma empresa que fez o detalhamento, a Engevix, mas não houve participação, no caso do Projeto Rio, nem da Coab, né, no caso do Rio é SEAB, né? Nem SEAB, nem governo do estado. Foi a primeira linha que se chama, né? Acho que foi o único projeto do Promorar em todo o Brasil que foi de primeira linha, né? Então, como eu falei, por exemplo, esse nosso setor de projeto fez todos aqueles embriões ali, foram muitos, acho que eram 11, 12 tipos, né? Foram feitos lá no nosso setor. E como que era essa equipe? Era multidisciplinar? Enfim... De projeto ou do Promorar como todo? Do Promorar como todo.
Tinha, vamos dizer assim, a burocracia, o setor que fazia análise das propostas, fazia montagem financeira, que chamava-se espelho, me lembro. Então tinha todo um setor que era, não só fixava as diretrizes para, vamos chamar de agente promotor, né? Nessa época não era esse nome, né? Isso depois é um nome que a Caixa veio adotar, não me lembro qual era o nome, mas vamos dizer o agente promotor. Então o agente promotor Estado ou município, né? Havia um setor, como eu estou chamando, burocrático, para dar as diretrizes, o que era exigido para a contratação, e depois esse setor processava, analisava e apoiava ou não as propostas, né? E tinha um caráter muito político na época, né? Enfim, imagino que vocês sabem, não vou me deter muito aqui, mas esse programa Promorar foi um pouco o cargo-chefe da candidatura do então ministro do interior, acho que se chamava Mário Andreasa, para presidente, que ele acabou perdendo a nomeação para o Maluf. Então o Promorar foi muito o cargo-chefe político, já se vislumbrava, né, as diretas foram barradas em que ano? Eu não me lembro. 83, 82, alguma coisa assim. O Promorar foi criado em 80, né? Então, eu não sei se havia ainda a expectativa de uma indicação direta, eu não me lembro bem, mas enfim, sem dúvida, o Promorar foi um desenho para, né, o candidato presidente Figueiredo era o Andreasa, então ele foi o grande carro-chefe para a candidatura do Andreasa, né? Então, os projetos eram muito, assim como eu disse, claro que eu era um estagiário, né? Um bolsista profissional, né? Não tinha acesso a informações, mas é óbvio que você pode intuir que todos esses projetos eram, eu vou falar um pouco depois também, talvez seja interessante. Todos esses projetos eram aprovados de uma forma, se você comparar, depois eu trabalhei na Caixa Econômica, se você comparar como é hoje a tramitação de um processo na Caixa Econômica, por exemplo, é uma diferença em termos de facilidade, vamos dizer assim, eram quase que do BNH, eram quase que indicações políticas, né? Quase não eram indicações políticas, queria se apoiar tal governador ou tal projeto e aquilo ia e andava e acontecia, né? Era uma coisa... Mas você acha que era um detrimento do caráter técnico ou porque tinha vontade política? Não, vontade política, sem dúvida, né? Os projetos eram a direção política desse processo era total, né? Agora o corpo técnico era excelente, né? Tinha um corpo técnico muito bom, né? Também na época, né? Isso, como eu disse, o meu nível de conhecimento era muito como bolsista, recém-formado, né? Enfim, mas não tive acesso a muitas informações, mas é visível que eram critérios de indicação político. Eu ia até falar depois, mas posso falar agora. Comparando até com o que eu vivi depois, seja nos projetos de Minha Casa Minha Vida, por exemplo, né? É uma faca de dois legumes, como se diz, né? Havia uma facilidade de se aprovar, uma agilidade, todo esse sistema também, Tribunal de Contas, tudo isso não existia, né? Ou existia de forma muito, muito incipiente. Então eu vi lá como era a distância entre querer fazer e fazer era muito, muito curta e muito rápida, né? Que tem dois lados, né? Tem um lado que a gente reclama, né? Comparando, por exemplo, com Minha Casa Minha Vida, toda a burocracia, tudo que você tem que vencer, desde o licenciamento municipal até o próprio processamento interno no órgão financiador, no caso a Caixa Econômica, né? Então, se você comparar ali, haveria uma virtude, se você comparar, porque era mais ágil, mas é claro que a ausência de sistemas de controle favorece, né, posturas não republicanas, né? Que fala-se muito que aconteceu no caso do Promorar, inclusive, né? Não tenho aqui... Já tem tantos anos, né? Não tenho... mas, por exemplo, aquele aterro, foi uma obra de milhões, né? Aquilo ali falava-se muito, né? E é possível imaginar que tenha algum nível de veracidade, que ali houveram processos não muito republicanos, né? Em relação aquelas obras, que eram obras muito... No caso do Projeto Rio, então, foi uma obra gigantesca, né? Então...
Mas, por outro lado, aquilo tudo aconteceu de uma forma muito rápida. Eu estou dando dois lados da questão, né? Por um lado, você pode ver, se concebeu e eu vivi aquilo tudo, né? Como eu falei, quando comecei era uma sala com 10 pessoas. Aquilo tudo, se você pegar só o Projeto Rio, aconteceu de uma forma e aconteceu, né? De uma forma muito rápida. O que seria a virtude... O que é a virtude de um processo com menos amarras burocráticas. Mas, por outro lado, não posso deixar de falar, e é o que se falava na época, e é plausível de ter acontecido, essa ausência de controles leva também a processos não muito republicanos. Então, não muito não, nada republicano. Então, bom, mas voltando, Você trabalhou nos projetos, né? Depois... Os projetos. Aí eu comecei a me indispor, razões pessoais lá, comecei a me indispor um pouco lá com o meu setor, né? Por uma questão ideológica também, né? Bom, eu na época nessa mesma época, né, eu comecei a cair de cabeça nas chamadas comunidades eclesiais de base, comecei a trabalhar numa favela lá em Barros Filho, né, Costa Barros, favela da Pedreira. Então ia todo final de semana, ia eu e minha esposa para lá, enfim, então tinha uma militância política também, então eu comecei a ter algumas dificuldades, vamos dizer assim, com os meus colegas que eram de um perfil, a grande parte, mais conservador, e acabou que a área social do banco, que era uma área muito boa tecnicamente, ideologicamente também mais próxima, vamos dizer aqui, do que da minha visão de mundo, né? Eles no bom sentido, me roubaram, solicitaram ao gerente geral que eu fosse, porque eles estavam exatamente fazendo o aterro, né? Ali no canal do Cunha foi feita uma margem de aterro e havia várias casas a serem retiradas, né? Que foram as casas que foram levadas para a Vila do João e setor... eram dois, né? Vila Esperança e Vila do João, né? E agora me atrapalhei. Não, Esperança era o da Coab ali na frente. Vila do João e o outro depois eu me lembro. Então, havia, claro, que um critério físico para a faixa de domínio desse aterro e do canal do Cunha, mas havia também alguns critérios de natureza, vamos dizer, edilícia e social. Às vezes foi feito um cadastramento de todo aquele universo de famílias, que eu participei também, e aí a Laís participou, isso com a como é que chama? A regional do BNH, que não era no mesmo prédio, esqueci o nome. Foi feito todo o cadastramento de todas aquelas famílias, de todas as favelas, na época eram 6, né? Depois cresceram, Timbal, Baixo Sapateiro, Nova Holanda, Favela da Maré, Parque União, Major Rubem Vaz. Foi feito todo o cadastro, eu participei também um tempo disso. E depois, então, a área social precisava definir quais eram as famílias que iam ser assentadas, e além do critério daquela traçado físico por razões geotécnicas que tinham que sair, né? Às vezes ficava na fronteira também, às vezes tinha uma coisa de fronteira, talvez você pudesse não tirar aquela família sem causar nenhum prejuízo para aquele desenho de engenharia, né? E às vezes também alguns que não estavam incluídos para serem retirados, mas estavam em situação de vulnerabilidade, casos que podiam estar caindo, né? Casos que podiam estar... e casas muito densas também, né? Às vezes eram casos que tinham um número de famílias a partir do cadastramento enorme, e aí se recomendava que havia um número de casas possíveis para ser feito na Vila do João. A primeira parte da obra foi a Vila do João, foram 1.300, 1.400, alguma coisa assim de casas que foram construídas, né? Esses embriões, casas não, embriões, né? Solução, aliás, que depois os movimentos de moradia e eu próprio questionamos e nos opomos muito, né? Mas enfim, isso é um outro capítulo. Então, tínhamos lá esse número de casas, 1.300, 1.400, tinha um número que era líquido e certo, tinha que sair por conta do aterro e por conta da dragagem lá do canal do Cunha, mas havia uma margem de outras, então eu passei a ser, digamos, o arquiteto da equipe social, e eles me davam toda semana, olha, você tem que ver isso aqui, ver as condições, né? E eu costumo dizer, eu não fiz mestrado, né? Eu fiz direto doutorado. Eu costumo dizer que meu mestrado foi esse. Imagina você ficar um ano, né? Todo dia, né? Eu visitei principalmente a faixa ali mais próxima do canal, né?
visitei cada casa ali, conheci aquilo ali com uma palma da minha mão, ia de ônibus, né? Palafitas, claro. Todo mundo da palafita saiu, isso que eu estou dizendo, foi bom você lembrar. Não era só uma questão de faixa em função do canal, era para permitir o aterro, e o aterro visava, inclusive, a retirada de todas as palafitas. As palafitas sairiam, sem dúvida nenhuma, mas, como eu disse, havia uma possibilidade de atendimento para além das palafitas, né? Mas mesmo as palafitas, não sei porquê, eu visitei muito nesse um ano, fui em muita casa nas palafitas, e tem umas coisas que eu nunca me esqueço, né? Eu falo isso, de vez em quando eu falo disso e me lembro, até me emociona. Eu fui numa casa de uma senhora muito pobre, no meio da palafita, né? Uma casinha toda de madeira, palafita, pequena. E eu não posso deixar de me esquecer, aqui tinha um cheiro também, por ser palafita. A casa era como se chama, um brinco, né, na sua decoração, as almofadazinhas, tudo pobre, roto. Mas a casa tinha, como é que eu vou dizer, tinha uma dignidade que aquela senhora imprimiu ali a sua casa, né? Que foi uma lição para mim, né? A pessoa, apesar daquela situação, né, tremenda de pobreza, de carência, ela tinha ali um amor pela vida, né? Pelas coisas dela, pela casa dela, que foi... E vi outras coisas também, me lembro que uma pocilga, me lembro que uma vez, não me lembro se foi acho que foi numa Baixo Sapateiro. Um cheiro horrível, era uma criação de porcos enormes no meio da favela da Maré, né? Enfim, foi uma vivência, eu costumo dizer que foi meu mestrado, né? Fiquei um ano, né, tendo um contato, eu de origem de classe média, zona sul do Rio de Janeiro, né? Fiquei um ano tomando contato, entrando na casa, conversando, né? Sabendo os dramas, né, das pessoas. Me lembro de casos com, por exemplo, essas de densidade. Eu lembro que eu entrei numa casa que era sala, quarto, talvez, né, com 12 filhos, né? Então, que era, por exemplo, uma das situações em que eu ia para ver a casa e para atestar para a área social, olha, realmente é uma situação que merece, vamos dizer assim, ser reassentada lá na Vila do João. Então foi uma vivência muito importante. Se associavam muito, tipo assim, eles queriam ser transferidos, ou tinha alguém que queria continuar ficando, tinha algum receio, ou houve uma certa adesão ao projeto? Era talvez interessante você entrevistar, eu tenho contato, a Helena Saldanha, que era a pessoa que coordenava essa área social. Eu tinha apesar de na área social ter sido, sou amigo da Helena até hoje, por exemplo, né? Mas obviamente que na época eu tinha um papel muito restrito ali, né? Eu não era, digamos, na área social da definição. Eu recebia uma série de casos que eu precisava ir a campo, confirmar informações, sejam sociais também, porque aí a fronteira, num caso desse, esse é um outro aprendizado que eu acho que eu levei pro resto da vida, né? Eu não acredito em trabalho em favela que não seja minimamente a área social com a área física de arquitetura, porque a fronteira ali eu vi que era, né? Uma coisa é você ter 12 filhos numa casa com 5 quartos, outra coisa é você ter 12 filhos numa casa de um quarto só, né? Então, essa fronteira foi muito... Então eu não ia só ver se a casa estava por desabar ou não, eu também fazia uma aferição. Então eu recebia aquela demanda todo início de semana, né? Ia no escritório acho que na segunda e na sexta, recebia lá, ó, veja isso, e ganhava. Também era bom que eu tinha uma liberdade, né? Trabalhava mais do que as 6 horas, não é que eu matasse o trabalho, muito pelo contrário, aquele me apaixonou tanto que eu ficava o dia inteiro lá. Mas tinha uma liberdade assim que eu gostei muito e foi uma vivência antropológica da pobreza, vamos dizer assim, sociológica, tudo que você queira dizer, muito marcante na minha vida. Em termos arquitetônicos, você viu inventividades assim, ou realmente era algo muito tinha como... A palafita é uma grande criatividade, né? Aquilo é impressionante, é um mar de pessoas. Eu acho que nas palafitas tinham mais de 1000 pessoas, né? 1000 pessoas não, 1000 unidades, né? Toda ali a franja. Aquilo ali era impressionante, né? E tinha algumas palafitas que você ia e eram, sei lá, muitos anos, né, Rafael? 40 anos tudo, mas enfim.
Eu vou falando eu vou falando e a imagem vem aqui lá da minha memória, né? Não era uma pontezinha com uma casa, você tinha uma ponte assim com 20, talvez, em alguns casos chegava a 30 casas, 15 para cada lado, né? Então a engenharia daquilo era uma engenharia muito impressionante, né? Tinha também uma estrutura pela maré, né? Subia a casa quando abaixava, Não, isso eu não... E essa transferência, então, isso você acompanhou ou não? Não, como eu estava dizendo, aí eu chegava e fazia meu laudo, olha, a casa tal realmente está para cair, entendeu? Não está na faixa que deve ser retirada, vamos dizer assim, que ia ser previamente retirada, mas está para cair. Essa casa realmente tem uma situação social, né, tremenda, né? Tem uma senhora, como esse caso que eu falei, que é real, né? E eu me lembro até que os nomes eram todos um pouco Wallace, eram nomes todos meio em inglês, né? Realmente é uma senhora sozinha, sem marido, com 15 filhos no cubículo, né? Então, realmente... Então eu fazia esses relatórios. A área social que depois definia, né? Eu não participava dessas definições e não saberia dizer, né, qual o grau de participativo, vamos dizer assim, que se adotava. O que eu devo dizer é que essa equipe social era uma equipe muito socialmente sensível, né, às questões de participação, às questões, né? Então eu tenho certeza que elas fizeram tudo isso de uma forma muito, né, minimamente coerente com o que elas viam da visão de mundo delas, né? Eu digo delas porque eram só mulheres, tinha um homem e várias mulheres, né? A Lígia, a Helena Saldanha, enfim, acredito que tinha também, imagino eu que haviam definições também que não eram ali só delas, né? Que eram das instâncias maiores, da gerência, né? Então, mas eu não saberia te dizer qual foi o grau, digamos, de adesão das famílias a essa transferência para o... Eu não participava, por exemplo, de reuniões com as associações de moradores, eu não participava disso, então não te saberia dizer. Era talvez interessante você entrevistar a Helena, não saberia dizer. O que eu sei que foi um problema, muitos anos depois eu vi uma tese, acho que de mestrado, né? Um grande problema. A Vila do João virou um caldeirão de tensões, de violência, por conta você jogou ali, né, pessoas de todas aquelas favelas, de facções diferentes, né, e aquilo teria sido motivo que aquilo ali gerou, né, um conflito de tensões e violência muito grande. Ainda que eu devo dizer o seguinte, esse 1 ano que eu fiquei lá, cotidianamente, né, antes e depois eu continuei indo lá na Maré, mas assim, uma coisa contínua, né? Eu não vi um revólver, eu vi um canivete uma vez. O nível do tráfico de drogas que existia na época na Nova Holanda, os famosos irmãos Metralha, né? Que eu ouvia falar, cuidado com os irmãos Metralha, o meu nível de apreensão e tudo que eu consegui ver na favela da Maré durante 1 ano, andando todo dia, foi uma vez um cara com canivetes, quer dizer, era um nível de, né, enfim, não sou especialista nessa questão, mas essa violência, né, esse armamento veio anos depois, principalmente com a questão, acho que atribui-se a entrada da cocaína nas favelas e tal, mas era inegável que o nível de tráfico de drogas era um nível ainda muito incipiente. Mas tem isso, mas depois a Vila do João virou um caldeirão de violência, anos depois, né? E atribuem a essa mistura. Agora, não sei qual foi o grau de adesão, de questionamento. A maioria dos presidentes da associação era um pouco, até onde eu sei. Teve também, eu sei disso, teve muita negociação do próprio BNH com essas lideranças, né? Então, eu não sei qual foi o nível. Primeiro, o nível de conflito com as instâncias da comunidade, associações, né? Me parece que esses foram atenuados até com uma troca deles indicarem alguns que não atendessem critérios. Isso aí eu estou falando de uma maneira
acho que eu não posso sofrer nenhuma acusação, porque já prescreveu. É coisa que se ouvia falar, né? Que teria havido, não estou afirmando, que teria havido entre o banco e esses presidentes da associação algum tipo de barganha para que, né, para que pudesse ser viabilizado inclusive para a segurança, né, a própria segurança do Projeto Rio teria sido uma coisa feita em negociação com esses presidentes da associação e talvez o próprio tráfico de drogas. Enfim, havia ali falava-se em algumas negociações desse tipo. Mas eu não sei qual é o nível de conflito que teve com as associações, me parece que não muito. Agora, com as famílias eu não sei, realmente é uma boa pergunta. Qual o grau de satisfação dessas 1.000 e tantas famílias que foram lá reassentadas? Ficaram felizes de sair da palafita ou não ficaram porque foi uma remoção que não deixou de ser forçada, né? Não deixou de ser, digamos assim, imposta? Isso eu não saberia dizer. Não, a Engevix depois desenvolveu todo o projeto Rio, né? Todo o projeto de... Mas, por exemplo, esse trabalho que você fazia com o BNH. Mas a construção da Vila do João foi a Engevix que fez? Não. A Vila do João foi feita diretamente, foi uma atuação de primeira linha. Todos os projetos dos embriões da Vila do João e da outra, agora me esqueci o nome. E isso entrava pelo Profilub ou era mesmo pelo Promorá? Eram vários projetos juntos? Como? Entrava pelos lotes urbanizados do projeto? Profilurb? Não, foi tudo Promorá. Todos os projetos de embriões da Vila do João e a outra que eu não estou me lembrando o nome, que foi a segunda etapa, Setor Pinheiro, né? Acho que é Setor Pinheiro que chama. Foram nós lá, aquele setor de projeto fez os projetos dos embriões, de alguns equipamentos, né? E aquilo foi dado para a construtora, que eu não sei a construtora que construiu, foi dado, ela desenvolveu os projetos. E a Engevix fazia? A Engevix fez o resto, toda a parte de arruamento, das outras, do Baixo Sapateiro, Marete, mal teve pouca coisa, né? Toda essa parte foi feita pela Engevix. Né? E depois você falou que... Inclusive, você falou bem, essa conferência que eu fazia em campo era a partir dos estudos da própria Engevix. Né? Agora você vai falando e vai lembrando. A Engevix foi, por exemplo, ali na Favela da Maré, né? Ela traçou lá, fez o traçado da retirada da palafita, tudo isso. Isso foi a Engevix que fez. Aí o banco me dava essa lista para eu conferir questões, se era isso mesmo, se podia incluir mais pessoas que não estavam na poligonal de saída, se era o caso de incluir, mas o desenvolvimento do estudo urbanístico, vamos chamar assim, né, dali, drenagem, pavimentação, reassentamento, foi todo feito pela Engevix. E depois você falou da Nova Holanda, você teve também um trabalho específico na Nova Holanda? Aí já deu um pulo no tempo, né, eu em 89, né, trabalhei... Se você quiser fechar aí o capítulo de Promorá. Não, acho que eu falei tudo, né, não sei se foi muito claro, assim... Essas coisas que eu destaquei, né? Foi impressionante eu ver como as coisas aconteceram rápido, né? Você imaginar que um projeto Minha Casa Minha Vida, para você propor, aprovar, iniciar a construção, licenciar, leva 2 anos, né? Na melhor das hipóteses, alguns, no caso, entidades levavam 4, 5. Você imaginar que você fez uma obra daquela, né? Os dois setores juntos, acho que eram 3.000 unidades, né? Alguma coisa assim. Toda aquela obra de aterro, né? Pavimentação, esgoto, drenagem, isso tudo ser feito em poucos anos, acho que 2 anos, é uma coisa impressionante, né? E quero enfatizar de novo isso, né? Depois de toda a minha vivência, né? Eu acho que a gente tem que se debruçar um pouco sobre essa questão, né? De órgãos de controle e de licenciamento. Né? É claro que eu acho que tem que haver controle exatamente para que se deem procedimentos republicanos da parte dos entes públicos, mas é uma coisa tão complexa, tão burocrática, que
que isso acaba dificultando a vida de uns. E eu vou contar, não vou dar os nomes, mas um amigo meu, deputado, até eu conversando sobre umas questões lá da Fundação Bento Rubião e tal, e ele me disse, olha, eu conversei com um ministro do Tribunal de Contas, e ele me disse o seguinte, né? Não me lembro bem o percentual, mas dos 10 convênios e contratos com entes governamentais ou não governamentais, né, que a gente analisa, 90% tem problemas na prestação de contas. O desvio não republicano está nos 10%. Quem desvia lida com essa burocracia muito facilmente, né? E quem, por falta de estrutura, por falta de experiência, não por má fé, né, é quem acaba sendo pego naquela malha, vamos dizer assim. Então a minha experiência com o BNH mostrou isso, né? Você pode ter algum tipo de... Não estou defendendo como era, mas estou dizendo que a gente tem que repensar esse binômio licenciamento, licenciamento, controle, né? Versus agilidade e versus efetividade, né? Até que ponto a burocracia de fato, né, serve nesse caso para o que ela diz existir, que é o controle dos gastos dos recursos públicos, né? Bom, então acho que e pessoalmente é o que eu falei, né? Foi uma vivência marcante na minha vida. Eu acho que, como eu falei, eu ficava dia de semana na Maré, final de semana lá na Pedreira, foi uma vivência esses anos todos. Depois eu continuei na Pedreira, mas enfim, foi uma vivência que me marcou pro resto da vida. Não foi pelo lado do convívio humano, de conhecimento da pobreza, né? De conhecimento do que é a pobreza, a cara da pobreza, as pessoas, né? Isso foi como arquiteto, né? Foi, eu acho que fundamental. Tivesse eu tido só uma formação, tivesse eu tido feito nessa época um mestrado, eu tenho certeza que eu não teria tido os aprendizados e a bagagem que eu ganhei nessa vivência epidérmica com a pobreza, né? E aí depois você foi para a prefeitura? Aí eu fui muito rapidamente, saí do BNH, trabalhei 1 ano no escritório. Meu contrato acabou com o BNH, esse profissional, e o pessoal do próprio BNH me indicou, eu trabalhei num escritório que fazia projetos para as prefeituras e governos de estados apresentarem para o Promorar. Com todo o aprendizado que eu tive ali, eu trabalhei 1 ano nesse escritório, né? Fazendo, enfim, a parte técnica das propostas, o projeto de urbanização, de desenho urbano, né? Fiz um grande no Ceará, fiz 2 no Ceará, um inclusive em Juazeiro do Norte, uns 3 ou 4 projetos para serem apresentados. As prefeituras contratavam esse escritório que elaborava esses projetos para serem apresentados para o BNH, né? E fiquei só 1 ano, aí fui para Santa Úrsula, Universidade de Santa Úrsula, lá eu trabalhei muitos anos lá, de 85, portanto, né? 81, 82, 83, 84 nesse escritório, 85 fui para Santa Úrsula, fiquei até acho que 96, e lá eu trabalhava na reitoria, na chancelaria, para montar um programa de extensão universitária, né? E que inicialmente envolveu vários cursos da universidade, né? Nutrição, História, Direito, né? Era a vice-reitoria comunitária. E um desses grupos foi o grupo que depois a gente denominou de ARCO, Arquitetura e Comunidades, né? Os outros grupos, por várias razões, não prosperaram e o ARCO prosperou. O ARCO nasceu mais ou menos aí em 85, foi um dos primeiros que foram criados, e eu saí da Santa Úrsula acho que em 96, né? E ele então teve uma vida muito profícua e longa, né? 11 anos, né? Então nós tínhamos alunos que se interessavam, né? Tínhamos 2 professores, eu e uma professora da engenharia, Regina Pimenta, que fazia toda a parte de cálculo estrutural. E aí a gente fez dezenas de projetos, tínhamos uma articulação muito grande com a Diocese de Caxias, né? Tinha o Dom Mauro Morelli, que era o bispo,
fizemos vários centros comunitários, creches, fizemos vários convênios ao longo da vida também com a Solidariedade França-Brasil, que era uma obra que foi iniciada pela consuleza francesa. Enfim, a gente fez umas 3 ou 4 projetos de creches para eles, tudo em comunidades, essas lá em São Gonçalo, Salgueiro. E foi uma experiência muito interessante também, né? Porque hoje em dia isso já existe, na arquitetura existe os EMAL, né, os escritórios de arquitetura e urbanismo, mas na época praticamente fomos pioneiros junto com o NEPU. O NEPU nasceu mais ou menos nessa época também, da UF, né? Da Regina, E foi muito interessante, né? Que é uma coisa que eu acabei depois me afastando, mas essa existência dos escritórios modelo, extensão universitária, né? Com trabalhos na área social, no caso da arquitetura, né? Da adaptação de interesse social, dos equipamentos urbanos, né? É uma coisa muito interessante. E teve um trabalho que foi muito importante, que é a Nova Holanda que você falou. Em 89, se eu não me engano, né? Acho que foi 89, eu trabalhei, até por conta da experiência no Arco, eu fiquei meio expediente na Santa Úrsula, meio expediente na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Fizemos um convênio, né, para elaborarmos o que se chamava de 8 projetos simplificados de urbanização. O simplificado aí não tinha a conotação de ser uma suburbanização, uma urbanização precária, mas uma coisa exatamente da agilidade, quer dizer, foram 8 comunidades de porte médio, algumas até grandes, como Morro do Salgueiro, né? De dotar essas comunidades daquela coisa emergencial, básica e inaugural que elas precisam ter, basicamente água, saneamento, né? Posto de saúde. Então, foi uma coisa interessante também, né? Essa vivência do escritório, né? Extensão universitária, fazendo um convênio com o órgão público. Mas a coisa não prosperou. Logo depois veio a crise financeira da prefeitura, falência, greve, a coisa não prosperou. Mas nessa época, trabalhava lá na SMDS, né, o engenheiro Hélio Aleixo, que me viu lá como eu era, né, tal, e falou: vem cá, a minha irmã quer falar com você. E aí me indicou. A Eliane já não era a presidente da Associação de Moradores. A Eliane foi uma presidente muito famosa, né, que foi a primeira mulher presidente da Associação de Moradores de Favela no Rio de Janeiro. Ela já não era mais, a irmã dela que era então a presidente. E na época, muito sinteticamente, que foi uma experiência muito rica, muito cheia de pormenores, mas era governo Sarney e havia o ticket do leite e ele inventou o ticket de construção. Escolheu clientelisticamente algumas favelas para as associações dessas favelas indicar. Eu tenho isso tudo escrito, a gente fez uma sistematização da experiência, não me lembro qual era o número, cada favela escolhida e cada associação de moradores indicava X famílias para receberem aquele material de construção para a construção de unidades habitacionais, melhoria habitacional, né? Aí o pessoal da Nova Holanda falou: não, nós não vamos ter essa perspectiva clientelista, né? Nós vamos fazer agruparam lá as famílias que precisavam ser indicadas, não me lembro o número, né? Eu não achei que eu fosse falar de Nova Holanda, aí não refresquei os números. Depois, se quiser, eu posso te dar esses números, né? Mas é um número X de famílias, foram de fato, que precisavam para o programa ser indicadas, só que essas famílias estavam previamente acordadas, né? E elas receberam esse material de construção e doaram para a Cooperativa Habitacional e Mista Nova Holanda, que foi criada então. Então, com este material, né, a Nova Holanda criou uma espécie de capital de giro em material de construção, né? Em vez de beneficiar 30 famílias, não me lembro, é um número pequeno, 30, 40, posso confirmar, aquilo virou capital de giro para que permitissem, de novo a confirmar, mas eu acho que no final a gente conseguiu reconstruir quase 1000 barracos que ainda
Salvo engano meu, Nova Holanda tinham 3 mil unidades habitacionais. Aquele foi um centro de triagem da Fundação Leão 13, né, que foram famílias transferidas de favelas, inclusive aquela aqui no Maitá, Pasmado, né, que é do Maitá, foram transferidas para Nova Holanda, essas 3 mil famílias, Macedo Sobrinho. E dessas 3 mil, anos depois, isso foi 60 essa transferência não me lembro também, acho que foi 65 talvez, né? Nós estamos falando de 89, 90, né? Então, quantos anos aí? 1000 barracos continuavam daquele jeitinho que foram aquele centro de triagem, que originalmente era um centro de triagem, eles iriam ali para irem para outros conjuntos, como Vila Kennedy, Vila Aliança, né? E como acabou que eram pessoas muito pobres, que não tinham condições de acessar lá o financiamento para ir para mais longe ainda, né? Elas acabaram ficando em definitivo ali, mais ou menos essa história simplificando. E havia 1000 ainda, 1000 famílias em barracos de madeira. E esse capital, digamos, capital de giro, né? E mais algumas doações que a gente conseguiu, até aí eu, Arco, conseguimos uma doação, uma ou duas de uma entidade americana, mais uma coisinha aqui. E a engenharia que nós fizemos, né, que construímos, permitiu a reconstrução de cerca de 1000 barracos, né? Basicamente a família podia, era material básico só, né? Era tijolo, cimento, ferro, areia, né? Nós não financiávamos esquadrias, esse tipo de coisa, ficava por conta da família, né? E então a família pegava aquele material e pagava, era um período de altíssima inflação, né? E elas tinham que ressarcir aquele empréstimo em dinheiro, era convertido. Eu peguei tantos milheiros, tanto cimento, tanto de areia, né? Isso, vamos dizer, na época era o quê? Cruzeiro novo, sei lá que moeda era, ou cruzeiro mesmo ainda, né? E ela tinha que pagar, digamos, ela pegava para 3 meses. Isso foi uma coisa, ainda não foi do Arco, isso foi da própria comunidade. Vamos fazer, que entende, né, a lógica. Você pega para poder fazer a fundação e você tem que pagar em 3 ou 4 meses. Pagou? Pode pegar de novo. Então as famílias foram pegando, o nível de adimplência foi quase zero, né, como eu dizia assim. Só ela tem que pagar para poder pegar a próxima. A última parcela ela está viciada em pagar e ela paga também. Se eu não me engano, nós tivemos uma pessoa inadimplente, uma coisa assim. E além disso, a cooperativa também teve uma doação do BNH, do programa Profec, que é um programa comunitário. Ela ganhou uma maquinária, nós construímos uma fábrica também, nós produzimos tijolos, blocos de cimento e lajes pré-moldadas. E também um convênio com a Coab, uma história cumprida, nós construímos, pela cooperativa, eu chamava 46 unidades habitacionais. Então a cooperativa tinha um braço de melhoria habitacional, de empréstimo, um braço fábrica, a cooperativa fábrica, cooperativa imobiliária, que eu chamava brincando, né? Nós somos imobiliária, fábrica e construtora, empreiteira, porque construímos 46 casas, né? As casas também foram um sucesso, eu e a minha equipe do Arco ganhamos prêmio IAB como projeto do ano, ganhamos uma cobertura da mídia impressionante, saímos no Fantástico, Jornal Nacional, RJ, capa do Globo, capa do Dia. Essa iniciativa teve uma visibilidade muito grande, né, por essa capacidade de empreender que a população teve. E toda a assessoria foram com os estudantes da Santa Úrsula, né? Seja do projeto de arquitetura dessas 46 casas, seja dos aspectos técnicos da fábrica, né? O traço, traço é a composição entre cimento, no caso do bloco de cimento, entre cimento, areia, e tudo isso era a engenheira que eu falei, eu e os estudantes, os projetos de melhorias, né? Tudo isso eram feitos em plantões que a gente dava e os estudantes prestavam assessoria às famílias. Uma coisa interessante nisso também, eu dava plantões também, eu ia, você via, né, como a coisa do desenho era às vezes difícil.
porque aliás, qualquer classe é assim, né? Você vai fazer uma casa, um arquiteto vai fazer uma casa para uma pessoa rica, né? Há uma vontade de participação da família rica muito grande. Isso não é... Mas eu acho que para o pobre é uma coisa especialmente, né? Eles já iam com um desenhozinho muito... Eu acho que eu tenho alguns desses desenhos, né? Obviamente um desenho muito pouco técnico, né? Eles desenhavam como é que eles queriam a casa. E às vezes a gente tentava argumentar, bom, isso aqui, sei lá, você está botando a ventilação do banheiro para o quarto, né? Você tentava... Eram lotes muitas vezes pequenos, né? A maioria dos lotes de Nova Holanda, inclusive, eram padronizados, mas alguns eram subdivididos, então geravam lotes menores. Então, a necessidade do diálogo era muito imperiosa, porque aquilo... Eu tenho que fazer a minha casa, é um sonho e eu tenho que fazer. Como tem um arquiteto aqui, mas eu quero que ele faça o que eu quero, entendeu? Então foi um aprendizado também, que também você tinha que ter um poder de convencimento. Olha, né, você não podia ser... E isso também foi uma lição para a vida inteira, né? Você não pode e não deve, né? E não é o que a gente considera que é correto, né? A imposição de um projeto, né? Mas você tem que brigar também, porque muitas vezes então essa necessidade do diálogo, né? Foi um aprendizado muito grande, esses plantões para esses projetos de melhoria, né? E a maioria das vezes deu certo, né? A gente conseguia ter que abrir mão de algumas coisas que não eram estratégicas, né? Em outras você insistia, principalmente essa questão de ventilação e iluminação, né? Você tinha que, digamos assim, no bom sentido, brigar com geralmente homens também, né? Geralmente homens, que iam... provavelmente depois quem ia fazer a obra era a mulher, mas quem ia discutir com os arquitetos eram os homens, né? Então foi realmente a experiência de Nova Holanda. Eu não sabia que eu ia falar dela, eu teria rememorado os dados principalmente, mas foi uma experiência muito exitosa. Essa memória, puxar isso. Nós temos 50 minutos de entrevista. Não sei se você tem alguma questão, porque você tem, a gente precisa fazer umas 5 outras entrevistas, porque entra outros capítulos, né? E a gente está fazendo esse projeto mais ou menos até o Favela Bairro. Então é claro que depois você tem, sobretudo, acho, nas políticas dos últimos 15 anos, 10, 15 anos, você incidiu de maneira muito concreta. Mas nesse período, você teria mais alguma coisa? Você está querendo ir até quando? Que ano? Favela Bairro? 92, 94, né? Pode ir até 2000, né? Mas eu não sei se você teve outra experiência também, algum projeto de urbanização, Não, aí depois da minha trajetória, na SMDS eu fiquei só um ano, era um cargo de confiança, quando o secretário era o Sérgio Andréia, né, de quem eu sou amigo até hoje. Quando o Sérgio Andréia saiu, nós todos saímos, né, nós todos de cargo de confiança. E aí fiquei exclusivamente ainda 1 ou 2 anos na Santa Úrsula e depois entrei na Fundação Bento Rubião em 91, 92, né. Aí o finalzinho do trabalho da Nova Holanda já foi... também aí fomos saindo também da Santa Úrsula. Aí, o término do arco se deu em 96, se não me engano. Ainda fiquei um tempo então na Santa Úrsula e na Fundação Bento Rubião. Mas eu entrei lá como técnico, né, com trabalho de regularização fundiária, mas logo eu por várias razões, eu entrei como coordenador, diretor executivo, né? E aí a Santa Úrsula desenvolveu mais, você sabe, em 2 linhas, né? Quer dizer, continuou a história da Fundação Bento Rubião, Santa Úrsula não, estou falando errado. Bento Rubião, que a partir aí de 92, 93 passou a ser a minha principal âncora institucional, ainda fiquei um pouquinho na Santa Úrsula, mas depois saí. No Bento Rubião, quando eu entrei, né, a criação do Bento Rubião foi em cima da questão da oposição a despejo, assessoria sócio-jurídica contra despejo. Bento Rubião foi o advogado que defendeu, ainda na Pastoral de Favelas, a comunidade do Vidigal, né? Então, quando eu entrei quando eu entrei no Bento Rubião, já havia nessa área esse trabalho de oposição a despejos que depois sempre desenvolvemos. Mas aí já quando eu entrei, né, eu e o grupo que veio da Santa Úrsula, né, nós já criamos 2 cunhas, né? A cunha
primeiro da autogestão das cooperativas habitacionais, a partir da experiência da Nova Holanda, a partir do contato que a gente teve com as experiências de autogestão em São Paulo, principalmente o FUNAPS comunitário, né? Data dessa época, né? O conhecimento que a gente teve de pessoas lá. Primeiro o arquiteto uruguaio Leonardo Pessina, depois o pessoal do movimento, Evaniza, Dito, pessoas de quem eu sou amigo até hoje também, e não só amigos, como fazemos ações juntos. Então nós começamos a desenhar e implementar projetos cooperativos habitacionais, autogestão, e um pouco mais tarde também o tema da regularização fundiária. Mas aí eu acho que são dois, é outro tempo e outro tema, né? Ricardo, muito obrigado.